No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perdão. Você é uma pessoa que costuma guardar rancor, ter dificuldade para perdoar? Então fica até o final desse vídeo que ele vai te ajudar. Mas antes de falarmos sobre o fato de nós estarmos perdoando ou não, vamos falar sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus é algo certo. Com certeza, Ele vai nos perdoar se nós estivermos arrependidos, se nós nos voltarmos a Ele. O perdão de Deus é diferente do nosso. Uma vez arrependidos, nós podemos ter certeza do perdão vindo de Deus. Ele não guarda rancor e Ele não guarda mágoas. Pelo contrário, Ele entregou o Seu Filho justamente para que nós recebêssemos o perdão. Em Salmos 86, versículo 5 diz: Pois Tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. E lá em 1 João 1,9 vai dizer: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, além de nos perdoar, Ele ainda nos purifica e ainda nos adota como os seus filhos. Mas você sabia que para recebermos o perdão de Deus tem uma condição? E essa condição é que nós precisamos perdoar também. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Ele disse: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Assim como nós temos perdoado. E se nós não temos perdoado, da mesma forma vai acontecer conosco. Não receberemos o perdão de Deus. Aqui foi a oração de Jesus. Não foi exatamente ele dizendo isso, que se nós não perdoarmos, não receberemos o perdão. Mas ele disse isso sim. Então vamos dar uma olhadinha lá em Marcos 11, versículo 26. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto que nós lemos foi da lição da figueira, mas Jesus disse isso também quando contou uma parábola. Mas antes de chegarmos lá onde ele disse isso, vamos ver que parábola ele foi essa e por que ele contou. Vamos ler então Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Antes da gente continuar, esse pedacinho aqui não significa que é pra gente ficar contando quantas vezes alguém fez algo contra nós para nós perdoarmos. Ele não está dizendo para perdoarmos 490 vezes, mas sim para perdoarmos sem fim, assim como Deus nos perdoou. Independente de quantas vezes alguém pecou contra você, você deve perdoar sim. Se nós fôssemos fazer essa conta para o quanto de vezes que nós pecamos e o quanto que Deus nos perdoou, nós já teríamos extrapolado essa conta há muito tempo. E é por isso que nós não temos que ficar lembrando o tempo todo do que as pessoas fizeram, mas sim perdoar verdadeiramente. Quando Jesus diz que devemos perdoar até 70 vezes 7, é porque o número 7 significa totalidade. Então ele está se referindo a todas as vezes que você precisar perdoar, perdoe. Seguindo a nossa história, então, ele vai contar uma parábola sobre o perdão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda. Por que você me implorou? Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão.
Então, nós vemos aqui a história de um rei que perdoou o seu servo que lhe devia 10.000 talentos. Mas depois esse mesmo servo não perdoou uma dívida de 100 denários. Se formos fazer as contas, um talento valia 6.000 denários. O servo devia 10.000 talentos. Então, é como se ele estivesse devendo 60 milhões de denários. Ele teve o perdão de uma dívida de 600 milhões. E estavam devendo para ele 100. Trazendo aqui para o nosso vocabulário de hoje, é como se alguém estivesse devendo 600 milhões de reais e alguém estava devendo para ele apenas 100 reais. Ou como se ele estivesse devendo 600 mil reais e cobrando de alguém R$1 apenas. Mas por que eu tô falando desses números todos? Porque a nossa dívida para com Deus é assim também. Quando alguém nos ofende, é como se fosse R$1. Quando a gente ofende a Deus, é como se fossem milhões e milhões e milhões, até mais do valor que tá aqui. É algo imperdoável. Tanto que aqui na história ele ia ter que vender tudo que ele tinha, inclusive a sua família. É algo impagável e assim é a nossa dívida para com Deus também. Mas quando alguém erra com a gente, é algo muito pequeno comparado ao tanto de vezes e quão grandes são os nossos pecados contra Deus. E quando nós não perdoamos, nós estamos fazendo igual esse servo da história. Nós recebemos o perdão de algo impagável. Nós recebemos a vida de volta e não foi algo simplesmente anulado e apagado, mas Jesus, ele pagou toda essa dívida por nós. E agora nós estamos querendo cobrar R$1, 100 reaisinhos das pessoas que estão ao nosso redor. Coisas mínimas que nós precisamos perdoar também. Qual foi a conclusão dessa história? A consequência disso tudo? O servo que não perdoou foi entregue aos carrascos até que pagasse a dívida toda. E assim acontecerá conosco. Se nós não recebermos o perdão de Jesus, nós teremos que pagar. E pagar o quê? O salário do pecado é a morte. Nós teremos que pagar com a nossa vida para sempre, por tamanhos pecados que nós cometemos. Agora então, para a gente encerrar, vamos ver 3 motivos dos quais nós precisamos perdoar as pessoas. Primeiro, como nós já falamos, é porque senão nós não seremos perdoados. Então, para que a gente receba o perdão, a gente precisa perdoar. E só para a gente fechar esse assunto, vamos ler Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso está logo após a oração do Pai Nosso, como nós lemos, confirmando mais uma vez que nós precisamos perdoar. O segundo motivo, assim como nós também vimos na história, é porque Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? E para esse ponto, vamos ler Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Em terceiro lugar, por obediência. Jesus mandou amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E um ato de amor é o perdão. Efésios 4:32 vai dizer: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, como não perdoar se foi Deus quem nos perdoou primeiro? Precisamos perdoar para recebermos o perdão. E nós amamos uns aos outros e por obediência a Deus e por amor ao nosso próximo, nós perdoamos. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas acima do nosso amor ao próximo, da nossa convivência com o próximo. Mas a Bíblia deixa muito clara que isso é importante. Antes de levarmos a nossa oferta, antes de estarmos lá cultuando, nós precisamos perdoar as pessoas. A Bíblia diz que enquanto nós estamos orando, se temos algo contra alguém, precisamos perdoar essa pessoa. De que adianta levarmos algo a Deus e pedir perdão se não perdoamos outra pessoa. Como nós já lemos, não vai adiantar. Se você tem uma queixa contra alguém, alguém te magoou, talvez tenha feito algo horrível contra você, mas você também fez algo horrível com Deus. Imagina o que seria de você sem o perdão de Deus. O que seria de mim sem o perdão de Deus. Nós precisamos colocar no nosso lugar de servos e entender o quanto nós fomos perdoados e não temos o direito de negar o perdão a alguém. Se você está aí guardando rancor, guardando mágoa de alguém, não se esqueça disso, perdoe. Talvez não vai ser algo fácil, mas peça a Deus que abençoe a vida daquela pessoa e que ajude você a perdoar. Entregue o seu coração e a sua vida a Deus e peça a ajuda do Espírito Santo
Peça a Deus que te dê amor e seja sincero com Ele quando você não conseguir perdoar alguém, porque nós somos falhos, mas Ele com certeza vai te ajudar com isso. Então esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se você tem algo contra alguém, não saia desse vídeo sem perdoar essa pessoa. Ou comece agora mesmo a orar pedindo a ajuda de Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like se Deus falou com você. E eu te encontro aqui na semana que vem.